Já lhe disseram que a fruta seca é um veneno para quem tem diabetes, que é uma autêntica bomba de açúcar que vai arruinar todo o seu esforço para controlar a glicemia? A maioria dos médicos no centro de saúde provavelmente limita-se a dizer: esqueça isso. Mas, e se eu lhe dissesse que isto é apenas uma meia-verdade perigosa? Que os médicos, ao proibirem tudo, estão apenas a jogar pelo seguro, mas acabam por lhe retirar uma ferramenta poderosa para a sua saúde? Neste vídeo, vou revelar o segredo que não lhe contam. Vamos descobrir como transformar a fruta seca de inimiga na sua melhor aliada no combate à diabetes. Vai saber exatamente quais pode comer, em que quantidade e como as deve consumir para não subir o açúcar, mas sim para o estabilizar e até ajudar a baixá-lo. Está pronto para quebrar este mito? Então, acompanhe-me até ao fim. Primeiro, vamos entender de onde veio esta proibição radical. E a verdade é que há uma lógica que não podemos ignorar. A fruta seca é, no fundo, fruta concentrada. Durante o processo de secagem, a água desaparece, mas os açúcares, a frutose e a glicose permanecem lá todos. Contas feitas em 100 gramas de alperces secos terá muito mais açúcar do que em 100 gramas de alperces frescos. Naturalmente, isto assusta. Quando alguém com diabetes tipo 2 lê a palavra açúcar, acende-se logo um sinal vermelho, e os médicos, para não complicarem e não terem de explicar os pormenores a cada paciente, escolhem o caminho mais fácil: a proibição total. É muito mais simples dizer não pode do que explicar como pode. Mas esta abordagem simplista priva-nos de benefícios enormes. É que, juntamente com o açúcar, a fruta seca também concentra nutrientes preciosos: fibras, potássio, magnésio, ferro, vitaminas e antioxidantes. O nosso desafio é aprender a aproveitar o que é bom, sem sofrer o que é mal. E é precisamente isso que vamos aprender hoje. Pois bem, o grande segredo reside em dois conceitos: o índice glicêmico e a carga glicêmica. Não se assustem com os nomes, que eu explico-vos tudo de forma muito simples. O índice glicêmico, ou IG, indica a rapidez com que os hidratos de carbono de um alimento se transformam em açúcar e chegam ao nosso sangue. Para terem uma ideia, usamos a glicose pura como referência, com um valor de 100. Quanto mais alto for o índice de um alimento, mais depressa ele faz subir o açúcar no sangue. É como um pico de energia súbito e brusco. Já a carga glicêmica, a CG, é um indicador ainda mais preciso. Ela não olha apenas para a velocidade, mas também para a quantidade de hidratos de carbono naquela porção que estamos a comer. Reparem bem, uma fruta seca pode até ter um índice médio, mas se comermos apenas 2 ou 3 unidades, o impacto no nosso corpo será baixo. É aqui que está o pulo do gato. O segredo é escolhermos frutas secas com índice baixo ou médio e saboreá-las com muita moderação. Pensem nisto desta forma. Imaginem que, em vez de beberem um copo de sumo de uma só vez, o bebiam calmamente, às colheres de chá, ao longo de 1 hora. O efeito no vosso organismo seria totalmente diferente, não é verdade? O nosso objetivo não é dar solavancos ao pâncreas, como se estivéssemos numa montanha-russa, mas sim fornecer-lhe os nutrientes de forma suave e doseada. É por isso que proibir tudo radicalmente é um erro. Só precisamos, apenas e só, de conhecer as regras do jogo. Vamos começar com o nosso maior aliado, o rei dos frutos secos, a ameixa seca. Muitos pensam nela apenas como um remédio para o intestino, mas para quem tem diabetes, a ameixa é uma verdadeira farmácia em miniatura. O seu índice glicêmico é um dos mais baixos, ficando entre os 29 e os 40. Isso significa que o açúcar entra no sangue de forma muito lenta e gradual, sem causar aqueles picos perigosos de glicose. Mas as vantagens não param por aí. A ameixa seca é riquíssima em fibras, especialmente a pectina.
No estômago, esta fibra absorve a água e aumenta de volume, o que nos deixa saciados por muito mais tempo. Isso ajuda a controlar o apetite e a evitar aqueles petiscos fora de horas. Além disso, ela funciona como uma esponja, atrasando a absorção dos açúcares de outros alimentos que comemos na mesma refeição. A ameixa também é uma excelente fonte de potássio, que é fundamental para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos, uma prioridade para quem cuida da diabetes. Contém ainda antioxidantes únicos que combatem as inflamações no organismo. Por isso, comer 3 ou 4 ameixas de boa qualidade, sem adição de caldas ou xaropes, não é apenas um docinho ou uma sobremesa. É um verdadeiro cuidado para a sua saúde. O nosso próximo amigo é o alperce seco. Com a sua cor vibrante e solarenga, é uma fruta que apetece logo comer. Mas atenção, aqui precisamos de ter algum cuidado. O índice glicêmico do alperce seco é ligeiramente superior ao da ameixa, situando-se entre os 40 e os 45 pontos. Ainda é considerado baixo, mas como o seu sabor doce é mais intenso, devemos ser moderados na quantidade. O grande tesouro do alperce é o beta-caroteno, que o nosso corpo transforma em vitamina A. Esta vitamina é essencial para a saúde dos olhos, o que é muito importante, já que a retinopatia diabética é, infelizmente, uma complicação comum. Comer alperces secos de forma regular, mas regrada, pode ser uma excelente prevenção. Além disso, tal como a ameixa, o alperce é rico em potássio. Este mineral ajuda a equilibrar os líquidos no corpo e a baixar a tensão arterial, algo fundamental para quem lida com a diabetes. Também tem muito ferro, ajudando a combater a anemia e aquela sensação de cansaço constante. Um conselho muito importante: saiba escolher o alperce certo. Aqueles muito laranjas e bonitos que vemos no supermercado foram provavelmente tratados com dióxido de enxofre para manterem a cor. Procure os mais escuros, acastanhados e com um aspecto menos perfeito. Esses são os mais naturais e saudáveis. 2 a 3 unidades por dia são o suficiente para aproveitar todos os benefícios sem correr riscos. E o que dizer das maçãs e das peras desidratadas? Por algum motivo, fala-se muito pouco delas, e é uma pena. Estas são, provavelmente, as frutas secas mais seguras para quem tem diabetes. O seu índice glicêmico varia entre 35 e 45, o que é um valor excelente. A grande vantagem destas frutas é a enorme quantidade de pectina. A pectina é um tipo único de fibra solúvel. Ela não só ajuda a saciar a fome e a abrandar a absorção do açúcar, como também funciona como um desintoxicante natural. Ela ajuda o organismo a eliminar o mau colesterol, as toxinas e até metais pesados. Para quem tem diabetes e cujo corpo já lida com um esforço extra, isto é uma ajuda preciosa. As maçãs secas mantêm também uma boa dose de ferro. Já as peras contêm arbutina, um antibiótico natural que ajuda a cuidar da saúde dos rins e do sistema urinário. O melhor de tudo é que pode prepará-las facilmente em casa, no forno ou num desidratador. Assim, terá a certeza absoluta de que não tem açúcar adicionado nem conservantes. Um punhado destes chips caseiros de maçã ou pera é um lanche delicioso e totalmente seguro. Vamos agora passar para os alimentos que exigem um cuidado redobrado. E o primeiro da lista são as passas de uva. Sobre este fruto, as opiniões dividem-se bastante. Por um lado, a passa é um concentrado de tudo o que a uva tem de bom. É rica em potássio, ferro e vitaminas do complexo B, sendo excelente para o sistema nervoso e para a renovação do sangue. Mas há o reverso da medalha. O índice glicêmico das passas é consideravelmente alto, ronda as 65 unidades. Este valor situa-se ali na zona de fronteira entre o nível médio e o elevado. Na prática, isto significa que a passa de uva faz subir o açúcar no sangue
muito mais depressa do que a ameixa seca ou o damasco. Será que isto quer dizer que as passas estão totalmente proibidas? Não é bem assim. O segredo está na quantidade e na forma como as comemos. Se juntar apenas uma colher de chá rasa de passas, de preferência depois de as deixar um pouco de molho em água, a uma taça de queijo fresco ou a uma papa de aveia, a fibra e a proteína desses alimentos vão ajudar a que o açúcar seja absorvido mais lentamente. Desta forma, a carga glicêmica dessa pequena porção será baixa. No entanto, comer passas às mãos cheias, como se fosse um lanche, é uma péssima ideia para quem tem diabetes. Por isso, com as passas, o melhor é seguir este princípio. Não as veja como um alimento principal, mas sim como um simples tempero. Vamos falar de outro fruto seco, que gera sempre algumas dúvidas. O figo. Quando é fresco, ele é excelente para a saúde. Mas o que acontece depois de passar pelo processo de secagem? O figo seco tem um índice glicêmico de 61. Tal como acontece com as passas, este é um valor considerado alto. Ele é muito docinho, e a verdade é que o mais difícil é comer só um ou dois e parar por aí. Mas atenção, o figo também tem os seus trunfos. Ele contém uma enzima chamada ficina, que ajuda a tornar o sangue mais fluido e evita a formação de coágulos. Isto é fundamental para prevenir complicações cardiovasculares, especialmente em casos de diabetes. Além disso, é riquíssimo em fibras, o que ajuda muito no bom funcionamento do intestino. Então, qual é o segredo? Com o figo, a regra é a mesma que usamos para as passas. Controlo rigoroso da quantidade e a combinação certa. Coma um, no máximo 2 figos secos, e não o faça todos os dias. E lembre-se, deve comê-lo sempre acompanhado de alimentos ricos em proteínas e gorduras boas. Uma boa ideia é picar um figo e juntá-lo a um punhado de nozes ou amêndoas. Estes frutos secos vão atrasar a absorção do açúcar e evitar que a glicemia suba de repente. E um último conselho: nunca coma figos de estômago vazio. Se o fizer, é quase certo que terá um pico de açúcar no sangue. Agora, vamos falar daqueles alimentos que devemos realmente evitar. É a categoria do não, de maneira nenhuma. E no topo da lista estão as tâmaras. Eu sei, ouvimos muitas vezes dizer que são um superalimento ou uma alternativa saudável aos doces. E para uma pessoa saudável, se forem comidas com moderação, elas até podem ser boas. Mas para quem vive com diabetes, a tâmara é uma verdadeira bomba de açúcar. O seu índice glicêmico é altíssimo, podendo chegar aos 103. Repare bem, isso é mais do que a própria glicose pura. O que é que isto significa na prática? Significa um golpe imediato e muito violento no seu pâncreas. O açúcar das tâmaras é absorvido quase num instante. E não se iluda, nem mesmo a fibra que elas contêm é capaz de travar este impacto. Imagine que está a tentar travar um tsunami com uma pequena vedação de madeira. É completamente inútil. Por isso, por muito que lhe falem dos benefícios das tâmaras, se tem diabetes, o melhor é riscá-las da lista de vez. Não é um produto com o qual valha a pena arriscar a sua saúde. Como já vimos, existem muitas outras formas, bem mais seguras e saudáveis, de saborear algo doce sem correr riscos desnecessários. Outro alimento que deve riscar completamente da sua lista são as frutas cristalizadas e qualquer tipo de fruta seca que leve açúcar. Aqui, a situação é ainda mais clara do que com as tâmaras. As frutas cristalizadas não são apenas fruta seca. São pedaços de fruta que foram cozidos numa calda de açúcar muito concentrada antes de serem secos. Na verdade, é um doce disfarçado de fruta. Quase todas as vitaminas se perdem, e o que sobra é uma quantidade enorme de açúcar. O mesmo cuidado deve ter com aquelas frutas secas, muito brilhantes e pegajosas, que se vêem nos mercados. Infelizmente, há vendedores que, para a fruta parecer mais bonita e pesar mais,
mergulham os alperces ou as ameixas em xarope de glicose. Podem parecer ótimas à vista, mas para quem sofre de diabetes, isto é puro veneno. Por isso, antes de comprar, observe bem e sinta o cheiro. A fruta seca não deve ser muito brilhante nem estar colada, e não deve ter aquele cheiro enjoativo a caramelo. A fruta seca natural é baça, um pouco enrugada e tem o cheiro real da fruta de que é feita. Lembre-se, qualquer açúcar extra transforma um alimento que seria saudável num verdadeiro inimigo da sua saúde. Agora que já percebemos o que podemos e o que não devemos comer, vamos ao que realmente importa: as regras de ouro. E a primeira regra, a mais importante de todas, é o controlo rigoroso da porção. Esqueça lá as taças e os pratos. A sua medida ideal é a palma da sua mão. Para quem tem diabetes, a dose diária de frutos secos deve caber num punhado pequeno e sem exageros. Se formos a contar, estamos a falar de 2 ou 3 damascos, umas 3 ou 4 ameixas secas, ou então uma colher de sopa de bagas, como cerejas ou arandos, desde que não tenham açúcar adicionado. Pode parecer muito pouco, mas não se esqueça, estamos a falar de um alimento muito concentrado. Isto não é propriamente um lanche, é quase como um complemento de saúde para a sua dieta. E para não cair na tentação de comer mais do que deve, aqui vai um conselho: nunca coma diretamente do pacote. Tire a sua dose, coloque-a num pires pequeno e guarde o pacote bem longe da vista. Este pequeno truque ajuda a ter consciência do que se come e evita que se coma por impulso. Lembre-se, no nosso caso, é sempre melhor comer um bocadinho menos do que pecar pelo excesso. Ter disciplina com as quantidades é o segredo para 90% do nosso sucesso. A segunda regra, e não menos importante, é saber escolher a hora e a companhia certas. Nunca, mas nunca se esqueça disto: evite comer fruta desidratada de estômago vazio. Logo de manhã, ao acordar, os seus níveis de açúcar já podem estar um pouco altos, e comer algo doce em jejum vai provocar um pico imediato na sua glicemia. O mesmo acontece ao final do dia. À noite, o nosso metabolismo abranda e o organismo tem mais dificuldade em processar os hidratos de carbono. Esse açúcar extra, consumido antes de deitar, transforma-se facilmente em gordura e vai prejudicar os seus valores no glicômetro na manhã seguinte. A altura ideal para comer estas frutas é durante a primeira metade do dia. Pode ser como um complemento ao pequeno almoço ou num lanche a meio da manhã, cerca de 2 horas depois da refeição principal. Mas o ponto principal é a tal companhia. A fruta desidratada deve ser sempre acompanhada por proteínas e gorduras saudáveis. Estes nutrientes ajudam a tornar a digestão mais lenta e fazem com que o açúcar entre no sangue de forma gradual, sem choques. Por exemplo, acompanhe 2 ou 3 damascos secos com um punhado de amêndoas ou nozes. Outra excelente opção é juntar umas ameixas secas picadas a um iogurte grego natural ou a um pouco de queijo fresco. Além de ser uma combinação muito mais segura para a sua saúde, vai deixá-lo saciado por muito mais tempo. A terceira regra de ouro, de que se fala muito pouco, é a preparação. Recomendo vivamente que ponha a fruta seca de molho antes de a comer. Este passo simples traz um duplo benefício. Primeiro, ao deixar os frutos em água morna durante algumas horas, parte do açúcar passa para a água, que depois deitamos fora. Desta forma, reduzimos fisicamente a quantidade de glicose e frutose, tornando o alimento muito mais saudável. Segundo, a fruta absorve a água, ficando mais macia e suculenta, o que facilita bastante a mastigação e a digestão. Este processo de reidratação faz com que a fruta volte a um estado mais próximo do fruto fresco. A fibra incha e ajuda a que se sinta saciado por mais tempo. Além disso, ao demolhar, limpamos a sujidade e possíveis químicos usados na conservação. Basta cobrir a sua dose diária de fruta com água morna. Mas atenção,
não deve estar a ferver, e deixar repousar umas horas, ou melhor ainda, durante a noite. Depois, escorra a água, passe a fruta novamente por água limpa, e a sua sobremesa saudável está pronta. É um gesto simples que reduz consideravelmente qualquer risco para a sua saúde. Vamos falar sobre como incluir as frutas secas no seu dia a dia de forma equilibrada. O segredo é não as ver como uma refeição isolada, mas sim como um complemento para dar mais vida aos seus pratos habituais. Pense, por exemplo, no seu pequeno almoço. Se costuma fazer uma papa de aveia, ela é muito saudável, mas o sabor pode ser um pouco monótono. Experimente juntar 1 ou 2 alperces secos ou uma ameixa cortada em pedacinhos. Vai sentir uma doçura natural imediata, sem precisar de recorrer ao açúcar ou ao mel. E nas saladas de legumes frescos, experimente adicionar um pouco de maçã seca picada ou um figo seco. Este contraste entre o doce e o salgado torna a refeição muito mais interessante. Outra excelente ideia é preparar os seus próprios bombons saudáveis para acompanhar o chá. É simples. Triture um punhado de nozes, 4 ou 5 ameixas secas, que estiveram um pouco de molho, e um toque de raspa de limão. Depois, basta moldar pequenas bolinhas e passá-las por cacau em pó ou coco ralado. É um mimo delicioso que substitui perfeitamente os doces de compra. O importante é lembrar-se de que as frutas secas contam para o seu total diário de hidratos de carbono. Por isso, use-as com moderação e siga sempre as recomendações que já partilhamos anteriormente. Muita gente me pergunta: afinal, a água da cozedura dos frutos secos faz mal? À primeira vista, parece uma bebida inofensiva, especialmente se não lhe juntarmos açúcar. Mas a verdade é que há aqui uma armadilha. Quando fervemos os frutos secos, quase todo o açúcar natural da fruta passa para a água. O resultado é um líquido com uma concentração de açúcar muito elevada. Os frutos, depois de cozidos, perdem praticamente todo o seu valor e as vitaminas, enquanto a bebida ganha um índice glicêmico altíssimo. Isso provoca um pico de glicose no sangue quase imediato. Na verdade, beber este líquido pode ser mais perigoso do que comer os próprios frutos secos, porque o nosso organismo absorve os líquidos muito depressa. Se não abre mão desta bebida, existe uma forma mais segura de a preparar. É o que chamamos de infusão lenta. Basta lavar bem uma mão cheia de frutos secos permitidos, colocá-los num termo com água quente, atenção, não deve estar a ferver, e deixar repousar durante a noite. Assim, o açúcar não passa para a água de forma tão intensa. Pode beber uma pequena quantidade, cerca de 100 a 150 mililitros, mas faça-o sempre depois de uma refeição e nunca de estômago vazio. Ainda assim, o meu conselho é este: prefira sempre comer o fruto inteiro. A fibra da fruta é fundamental e será sempre a melhor opção para a sua saúde. Vamos esclarecer mais um mito sobre a frutose. Ouve-se dizer com frequência que a frutose das frutas, especialmente das secas, é mais saudável que o açúcar comum, porque não precisa de insulina para ser absorvida. À primeira vista, parece uma excelente notícia para quem tem diabetes, mas este é um engano muito perigoso. É verdade que, numa fase inicial, a insulina não é necessária, pois a frutose vai direta para o fígado. No entanto, é precisamente aí que os problemas começam. O nosso fígado só consegue transformar uma pequena quantidade de frutose em energia. Todo o excesso é rapidamente convertido em gordura, os chamados triglicerídeos. Isto leva ao desenvolvimento da gordura no fígado e agrava a resistência à insulina, que é a raiz do problema na diabetes tipo 2. Ou seja, a longo prazo, o excesso de frutose torna as nossas células ainda menos sensíveis à insulina, fazendo com que os níveis de açúcar no sangue piorem. Portanto, tratar a frutose como se fosse um açúcar inofensivo é um erro grave. É por esta razão que controlamos de forma tão rigorosa as porções de frutas secas. O nosso objetivo
é aproveitar os nutrientes e as fibras, e não sobrecarregar o fígado com o trabalho penoso de processar açúcar em excesso. Além de ajudarem a controlar os níveis de açúcar, os frutos secos, quando bem escolhidos, trazem outros benefícios essenciais para quem vive com diabetes. Um dos mais importantes é o cuidado com a saúde do coração. Sabemos que o diabetes aumenta o risco de infartes e AVCs, mas frutos como a ameixa seca e o damasco são excelentes aliados, pois são ricos em potássio e magnésio. Estes dois minerais trabalham em conjunto. O potássio ajuda o corpo a eliminar o excesso de sal e líquidos, o que ajuda a baixar a tensão arterial. Já o magnésio relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e estabilizando o ritmo do coração. Além disso, os antioxidantes presentes nos frutos de cor mais escura protegem as nossas artérias e combatem a inflamação que está na origem da aterosclerose. Por isso, ao comer apenas algumas unidades por dia, não está apenas a saborear um doce saudável, está a fazer uma prevenção ativa contra as complicações mais graves da doença. É um verdadeiro investimento na sua longevidade e na sua qualidade de vida. Quem tem diabetes sabe bem que a prisão de ventre e os problemas digestivos são desafios constantes. Isso pode acontecer devido aos efeitos secundários de alguns medicamentos ou por causa da neuropatia diabética, que afeta os nervos responsáveis pelo movimento do intestino. É aqui que a fruta desidratada, rica em fibras, se torna uma excelente aliada. A fibra insolúvel, muito presente na maçã e na pera seca, funciona como uma autêntica vassoura no organismo. Ela ajuda a dar volume às fezes e estimula o movimento natural do intestino, facilitando a sua limpeza regular. Já a fibra solúvel, como a pectina, serve de alimento para as bactérias boas do nosso sistema digestivo. Ter uma flora intestinal saudável não significa apenas uma imunidade mais forte, mas também um melhor controle do açúcar no sangue. Alguns estudos indicam que certas bactérias intestinais influenciam diretamente a forma como o nosso corpo absorve os hidratos de carbono. Portanto, ao cuidar do seu intestino com alimentos ricos em fibras, está também a ajudar, de forma indireta, o seu pâncreas. Só não se esqueça de um detalhe fundamental. Ao aumentar o consumo de fibras, é essencial beber água suficiente ao longo do dia. E não podemos esquecer o lado emocional, que é tão importante. Viver com diabetes significa, muitas vezes, lidar com regras e proibições constantes. Aquele eterno "não posso isto" ou "não posso aquilo" acaba por gerar estresse e uma sensação de estarmos a ser privados das coisas boas da vida. Mas quando permitimos um pequeno mimo, algo que seja saboroso e saudável ao mesmo tempo, o nosso estado de espírito melhora imenso. Ter aquele pequeno ritual de comer 1 ou 2 alperces secos ou uma ameixa passa com uma boa chávena de chá é um prazer simples que nos faz sentir bem, sem o peso de uma dieta rigorosa. Isto ajuda-nos a manter o foco a longo prazo, porque a alimentação deixa de ser vista como um castigo. Quando sabemos que podemos comer algo doce sem prejudicar a saúde, a tentação de cair num pedaço de bolo ou num pacote de bolachas diminui drasticamente. Nesse sentido, os frutos secos são o equilíbrio perfeito. Matam a vontade de comer doces e, ao mesmo tempo, trazem benefícios reais para o organismo. É um passo essencial para nos mantermos firmes e equilibrados no controle da nossa saúde. Vamos falar um pouco sobre os frutos silvestres secos. Sabiam que são uma excelente opção para quem tem diabetes? Olhem, por exemplo, para as cerejas secas sem açúcar. Têm um índice glicêmico muito baixo, à volta de 22, e são ricas em antocianinas. São esses antioxidantes que lhes dão aquela cor tão bonita e que ajudam a combater as inflamações no nosso organismo. Outra opção fantástica são os arandos. Mas aqui há um pormenor muito importante. Tem de ler bem o rótulo para garantir que não tem açúcar adicionado, o que às vezes é difícil de encontrar.
Os arandos são conhecidos por ajudar a prevenir infecções urinárias e são ótimos para a saúde do coração. E não nos podemos esquecer dos mirtilos secos. São maravilhosos para a nossa visão e ajudam a manter a memória e a mente bem despertas. O ideal é comer cerca de uma colher de sopa por dia. Pode juntá-los às papas de aveia, ao iogurte, ao requeijão ou até a uma salada. Também ficam ótimos com um punhado de nozes. Além de darem cor ao prato, dão um sabor delicioso e tornam a alimentação muito mais variada e apetitosa. Lembre-se sempre, antes de comprar, verifique bem os ingredientes na embalagem. Não devem ter açúcar, xaropes, óleos ou conservantes. O que queremos é a fruta o mais natural possível. Um ponto fundamental que nunca devemos esquecer é que cada corpo reage de uma forma diferente. A diabetes é uma doença muito particular. O que funciona perfeitamente para uma pessoa pode não ser o mais indicado para outra. Por isso, sempre que decidir incluir um novo tipo de fruto seco na sua alimentação, mesmo que ele faça parte da lista dos alimentos permitidos, faça-o com cautela. O segredo é observar como o seu organismo se comporta. A melhor maneira de tirar as teimas é usar o seu medidor de glicemia. Experimente comer uma porção pequena, por exemplo, 1 ou 2 ameixas secas, acompanhadas de uma fonte de proteína. Depois, meça o nível de açúcar no sangue 1 hora e 2 horas após a ingestão. Anote sempre os resultados. Só assim conseguirá entender exatamente como o seu corpo reage a cada alimento. Se notar que o açúcar sobe de forma ligeira e gradual, e que ao fim de 2 horas volta aos valores normais, significa que esse fruto e essa quantidade são adequados para si. No entanto, se houver um salto repentino nos valores, é sinal de que a porção foi excessiva ou que aquele fruto específico não lhe faz bem. Este acompanhamento atento é a forma mais segura e fiável de construir uma alimentação ideal, equilibrada e, acima de tudo, segura para a sua saúde. Para resumir, vamos organizar estas ideias de forma clara e simples. Primeiro, devemos cortar por completo as tâmaras, as frutas cristalizadas e qualquer fruto seco que tenha sido mergulhado em xarope de açúcar. Segundo, muito cuidado com as passas e os figos. Só os devemos comer raramente, em quantidades mínimas e sempre acompanhados por proteínas ou gorduras saudáveis, quase como se fossem apenas um tempero. Terceiro, a base das nossas escolhas deve ser o que tem baixo índice glicêmico, como a ameixa seca, o alperce, a maçã ou a pera desidratada. Quarto, a dose é fundamental, no máximo, uma pequena mão cheia por dia. Quinto, comam sempre na primeira parte do dia, nunca de estômago vazio, e lembrem-se de pôr os frutos de molho em água antes de os comer. Sexto, controlem sempre a vossa reação individual com o aparelho da glicêmia. Se seguirem estas regras simples, os frutos secos deixam de ser um perigo e passam a ser grandes aliados da vossa saúde. Eles vão ajudar na digestão, proteger o coração e os vasos sanguíneos, permitindo-vos ter o prazer de comer sem culpas nem riscos. Este é o segredo de que quase ninguém fala. Então, para terminarmos, vamos fazer um pequeno resumo. Hoje, deitamos por terra um dos maiores mitos sobre a alimentação de quem vive com diabetes. A fruta seca não é, de todo, a vilã da história. É, sim, uma fonte concentrada não só de açúcares, mas de vitaminas preciosas, minerais e, o mais importante, de fibra. O grande segredo não está no que comemos, mas sim na forma como o fazemos. Escolha as frutas certas, com baixo índice glicêmico, como as ameixas secas ou os damascos. Controle a quantidade. Uma porção do tamanho da palma da sua mão é o ideal. Nunca as coma de estômago vazio. O melhor é acompanhá-las com uns frutos secos, como nozes, ou um pouco de requeijão. E não se esqueça, deixe-as primeiro de molho em água. Seguindo estas regras simples, poderá aproveitar este sabor com toda a segurança
e colher grandes benefícios para a sua saúde. Não há razão para ter medo destes presentes da natureza. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo e útil, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá outros segredos de saúde de que raramente se fala abertamente. Ative o sininho para ser avisado sempre que sair um novo episódio. Agora, gostava de saber a sua opinião. De que frutas secas mais gosta? Já alguma vez deixou de as comer por causa do diagnóstico de diabetes? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso.